quero fazer uma reflexão com vocês aqui. E o tema da minha mensagem é crentes ou cristãos? Eu já falei isso diversas vezes, eu gosto muito de documentários. E um dos que são meus preferidos são aqueles voltados para os animais. Eu gosto muito de a Discovery Channel, de Animal Planet e de tantos outros documentários. E esta semana me saltou o exemplo da borboleta e de seus estágios, começando pelo ovo até a lagarta, o que nós chamamos de casulo, que é a pupa, e a borboleta em si. E me parece que esse é um percurso, é um caminho daquele que um dia estava num ambiente tão pequenininho e depois rasteja por um tempo e depois é guardado num ambiente cujo qual, quando ele sai, ele está pronto para voar. E eu comecei a fazer uma analogia disso com a nossa caminhada de fé. E aí me veio a pergunta: se todos aqueles que vêm para a igreja conseguem voar, se todas as lagartas que chegam aqui, nós conseguimos criar um ambiente propício para que ela consiga viver uma transformação. Ontem eu falei num evento secular, num summit lá em Curitiba, que o tema era transformatória, que a proposta era falar de um ambiente de transformação. Eu sempre falo para mim em primeiro lugar. E aí eu comecei a olhar para esse título: eu sou um crente ou eu sou um cristão? Como é que isso acontece? Quando isso vai ser verificado? Então eu quero passar para vocês rapidinho aqui, para que você possa refletir. Se tem uma coisa que eu não gosto é de um ambiente de manipulação. Eu acho altamente sadio pessoas olharem para aquilo que está sendo dito, avaliarem, colocarem seus contrapontos e entenderem, muito mais do que apenas absorverem, antes de absorver, entender aquilo que está sendo absorvido. Então a minha pergunta é: eu, Cláudio, sou crente ou sou cristão? Eu entendo o que é isso, como isso acontece. Eu fiz de uma forma muito simples, é só para você refletir. Esse culto é mais apertadinho, O segundo culto é mais flexível. O pastor César vai estar falando no segundo grupo, no segundo culto. Mas preste atenção: todo cristão, ele obrigatoriamente tem que ser crente. Não há um cristão que não seja crente. Mas é importante você entender que nem todo crente já conseguiu se tornar um cristão. Então, quando você vê um cristão, automaticamente ele obrigatoriamente tem que ser crente. E o que nós chamamos de crente, O que é um crente? Me parece que o crente tem a ver apenas com o acreditar. Basta que você acredite e isso já confere a você o título de crente. Mas quando é que eu migro de crente para cristão? Me parece que o cristão não tem apenas a ver com o crer, tem a ver com um se tornar parecido. Me parece que quando alguém se torna um cristão, e preste atenção do nome que está por detrás disso, O que é um cristão? É alguém, na verdade, que se parece com Cristo, que seus valores são parecidos com o de Jesus, que o seu comportamento é parecido com Jesus. Inevitavelmente sabemos que, se é esse o posicionamento, é impossível que o novo convertido, que uma pessoa que se converta numa noite e que levante sua mão, se torne um cristão. Se cristão é se parecer, é tornar-se parecido, é receber valores, princípios, comportamentos, as pessoas que chegam, elas conferem a si o título de crente. Aquele que agora começa a colocar a sua crença. Ou seja, nós podemos indicar que temos na igreja, e essa é uma pergunta, não é uma afirmação que eu coloquei aqui, fiz questão. Isso pode nos indicar que nós temos na igreja mais crente do que cristão, ou mais cristão do que crente? Não responda para mim, é só para você
Na igreja que frequenta, no projeto Recomeçar, das pessoas que você conhece, você lida mais com crentes que ainda estão buscando, né, o novo estágio de cristão, ou você já lida com bastante cristãos? Pense nisso, até porque se você olhar por esse prisma, você vai ter mais estabilidade para caminhar na sua comunidade de fé. Porque você vai entender que muitas pessoas se comportam de determinada forma, falam, fazem, agem de determinadas maneiras, simplesmente porque ainda estão no estágio de crente. Então eu pergunto a você, será que seria correto eu ler para vocês a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, verso 11, e pegar um texto como esse? Dá para colocar para mim? 1 Coríntios 13, 11. Vamos lá, me ajude aí. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Se não der, é só sinalizar, eu sigo. Porque o nosso computador estava travando ali. Não? Isso. Não, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia ou discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Será que seria pertinente? Será que Paulo poderia estar querendo dizer, quando eu era crente, eu falava como crente, eu sentia como crente, eu agia como crente, mas logo que eu cheguei a ser cristão, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as coisas de crente, com o agir de crente, com o vocabulário. Eu mudei de estágio. Será que seria pertinente eu dizer isso? Pense sobre isso. Eu queria que você pregasse hoje comigo, que você meditasse. Será que seria isso quando eu era menino? Quando eu era infantil? Sabe? Quando eu ainda não tinha maturidade? Então o que eu fazia? Eu falava, agia, sentia como menino, me comportava. Mas logo que eu chego a ser homem, o comportamento de meninice, a infantilidade, ela dá lugar agora a uma nova postura. Alguém que para de rastejar e começa a voar, que vai para uma nova fase de sua vida. Me parece que dá para a gente fazer bem essa analogia. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu vi uma mensagem de pastor Silmar Coelho, e ele disse que estava fazendo uma obra na igreja dele. Quando eles estavam carregando tijolos naquela correntinha, passa o tijolo. E ele disse que alguém gritou: acabou o tijolo! Só que tinha um tijolo na correntinha. E ele fazia parte de algum momento daquela corrente. E ele não se preparou para receber o último tijolo que vinha. E aí o indivíduo, quando fez o movimento, o tijolo bateu, né? E rasgou. Eu não lembro a parte do seu corpo, se foi a cabeça, eu não lembro. E aí então saiu aquele sangue, levaram ele para o poço. E ele chegou lá e necessitou dar ponto naquilo. Enquanto estão dando ponto nele, ele começou a falar de Jesus para aquela pessoa que estava atendendo ele. Ele lembrou de anos atrás, quando seu filho havia cortado o pé, e ele levou seu filho para um posto de saúde para dar ponto. E enquanto o médico dava ponto no filho dele, o filho dele gritava de dor. E ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele disse que enquanto o menino dele gritava para receber os pontos, ele pregava para as pessoas que estavam dando pontos nele. E ele disse: a diferença entre a situação do meu filho e a minha é que ele era uma criança e eu sou um homem. Quando nós nos tornamos maduros, as coisas de crianças têm que ficar para trás, a meninice, e chega a hora que o crente precisa se tornar um cristão. É uma boa fase a fase do crente, é verdade, mas é muito importante nós entendermos. Coloca para mim Tiago capítulo 2, verso 19. O que nós vamos ver que como crente nós temos um colega bem legal. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem. Então demônio também é crente.
dava até para fazer parte de nossa congregação. O difícil vai ser transformar essa fera num cristão. Então eu preciso que você entenda isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Você crê, você é crente. Isso é o que o início do versículo, olha, tu crês, é uma coisa bem individual. Você crê que há um só Deus? Nossa, isso é extraordinário. Você faz bem, mas eu preciso te dar uma notícia. Isso também, o diabo, o demônio, também é. Ou seja, esse título, ele também recebe. Até porque ele não tem dúvida nenhuma. E se tem alguém que não tem motivo nenhum para não crer, esse alguém é ele, que já está no contexto espiritual. Então me parece que a grande essência da igreja é tornar essa proposta viável, é fazer com que as pessoas que entram pelas portas, é fazer com que as pessoas que acessam esse ambiente consigam primeiro se tornarem crentes, porque aqui entra ateus, e entra pessoas que não são ou não se intitulam ateus, mas que não têm envolvimento nenhum com Deus. Você sabe que por muitas vezes, eu confesso a você, eu dizia que era cristão, mas nunca fui. Mas se alguém perguntasse numa ficha, alguma coisa, você isso é o quê? Sou católico? Não, praticante. Eu não sei como é que alguém pode ser alguma coisa que não pratica. Eu sou um honesto, não, praticante. Eu sou... É um negócio, mas beleza, não é isso, tá bom? Então, eu queria que você entendesse. Ser crente é muito legal, não quero desqualificar não. Mas é só uma parte desse processo. Mas pastor, dá para todo mundo ser crente? Como é que é isso? Para quem é esse negócio? É tão difícil. Para quem é esta proposta? Vamos lá. Porque senão você começa a achar que o bandido já foi designado a ir para o inferno, que o outro já está lá. Como é que funciona? Você está entendendo? Então primeiro eu preciso dar essa informação. Para quem é a proposta de se tornar cristão? Para quem? Para quem que ela foi dada? É só para mim? É só para você? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 22, ele nos dá um panorama bem legal. Coloca para a gente aí, Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que nele crê, porque não há de fé, não há diferença. Verso 23, coloca para mim. Põe o 23, só para... Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Volta no 22. Isso, olha só. Para que todos, e sobre todos os que creem. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para quem é a proposta? É para todos. Se o cara mora aqui, se mora no Nepal. Se o camarada é crente ou não é crente, se ele é hétero, se ele é homo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é culto, se ele é indouto, se ele é pobre, se ele é rico, a proposta é universal, é para todo mundo. Mas pastor, todo mundo vai entrar no seu... Não, a Bíblia diz que muitas pessoas, e eu vou terminar minha mensagem de hoje mostrando a você o controle de qualidade na hora de entrar. Ele existe, não passa nada não. Eu vou mostrar a você, mas é importante você saber que é para todos. Mas pastor, se alguém, Deus já sabe que alguém vai para o inferno, sabe, e essa pessoa pode até ir, mas ela vai sabendo de que o Deus que a criou, deu até o último dia de vida dela, todas as oportunidades dela entrar no céu. Isso é importante. Ah, mas ela não quis. Beleza, mas todas as oportunidades ela teve. Então eu preciso te mostrar alguns versículos. Coloca aí, João capítulo 1, verso 12. Todos, faço questão de mostrar que é para todo mundo. João capítulo 1, verso 12. Isso, mas todos quantos o receberam, quantos? Quantos? Então todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de... Aos que creem no seu... Isso. Mas bota o verso seguinte: os quais não nasceram nem da vontade nem da vontade do homem, mas presta atenção no 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de aos que? Os crentes. Esse versículo está falando os que creem. E a qualidade de crer, certo? Ou do crente é aquele que crê. Ao que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas o texto não terminou.
O 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue. Agora não está falando mais de crer, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto está falando de cristão. É importante. Todos quantos o receberam, e passaram pelo estágio de crer, e depois de crerem, assumiram uma postura de entenderem que não nasceram mais do sangue, da carne, que a vontade não é mais dele, não é mais do homem, e sim de Deus. Esse indivíduo agora pode ser chamado de Cristo. Então, é assim que funciona. Deixa eu te dar outro texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra, ou eu coloquei errado, ou 1 Timóteo, eu falei Coríntios, né? 1 Timóteo 2, 4. Troca para mim, por favor. É só trocar Coríntios por Timóteo. Tem aquela brincadeira do cara que está pregando e ele estava nervoso, aí trocou Zaqueu por Isaac. Isaac subiu na árvore, Isaac estava em Jericó, e durante ele lembrou que não era Isaac, e aí ele, para consertar, disse: desce daí, Isaac, que esse é lugar de Zaqueu. Então vamos lá, tirou Coríntios, botou Timóteo. Que quer que todos, Deus, tá bom? Antes de lá, é porque eu estou pegando o texto que não dá para mostrar tudo. Deus que quer que quantas pessoas? Que quantos? Todos os homens e venham ao conhecimento da... Então a salvação é para todos. Certo? Todos. Põe o verso 5. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Posso ouvir um amém? Amém. Então agora eu peguei aqui 7 características de crente, que eu achei bem legal, e queria que você pensasse comigo. Vai ficar gravado isso depois, então você pode pegar. Primeira característica de um crente: frequentar uma igreja ou uma reunião da sua comunidade de fé, numa visão mais ampla. Certo? O cara é muçulmano, frequenta uma sinagoga. Ele é judeu, uma mesquita, ou melhor, o contrário. Tá certo? Ele é espírita, se frequenta lá um centro. Ele é maçom, frequenta uma loja, ainda que não seja uma religião. Mas só para você entender que crente é aquele que ele tem que frequentar, mesmo que esporadicamente, um ambiente. E aqui eu quero falar dos que vêm à igreja, porque eu sou pastor dessa patota, dessa turminha, dessa quadrilha. Você está entendendo? Então, presta atenção. Característica de um crente: vir para a igreja. E é umas 2 ou 3 vezes na semana, e já tem gente que não está afim de vir. Cristo em casa. Ou inferno lá, sei lá. Tá certo? Mas característica de um crente: ele costuma ir à igreja, sim ou não? Primeira característica, isso. Segunda característica de um crente: ele busca conhecer os fundamentos da fé. Ele vai ler o livro, a literatura, certo? Que vai basear, e aqui para nós, a Bíblia. Então é legal, a maioria dos crentes tem Bíblia. Quem aqui é crente e não tem Bíblia, levanta a mão. Todo mundo tem, tá vendo? E até quem não tem, mentiu. Mas beleza, vamos ficar quieto, estou brincando. Mas só para você entender a característica de um crente, certo? O crente, ele vai para a igreja, vai ver com a Bíblia na mão, hoje no mundo moderno, o celular, e beleza. Terceira, o crente busca uma atividade, ou alguma atividade, que faça com que ele contribua com a comunidade que ele frequenta. O crente, ele gosta de estar envolvido. Ele pode ser um obreiro, pode ser um professor, pode ser um pastor, certo? Ele contribui, trabalhando. Ele pode trabalhar no ministério infantil, na recepção, no estacionamento. Ele pode ser um financiador, e normalmente com seus dízimos e suas ofertas. Ele busca alguma atividade. Isso é crente, olha que coisa maneira. Outra característica que eu aprendi também dos crentes: ele conhece, canta e ouve canções. Sim. Esse dia eu fui num lugar, não vou falar. E o cara estava cantando Poderoso Deus. Falei, nossa, que legal. Imaginei o quê? O cara é crente. Só que a gente confunde crente com cristão. Crente ele era. Só que quando eu vi ele resolver um problema, ele cantava um hino e tinha uma Bíblia, me chamou de irmão. Quase que ele me enganou. Eu achei, ele não queria nem me enganar não, é que eu achei que ele era cristão. Mas quando ele fez o que fez, eu me perguntei: ele é crente? Sim ou não?
Sim, ele só não conseguiu ainda ser cristão. Então o cristão conhece, canta, ouve. Quinto, né? O crente, ele admira e fala muito bem dos cristãos. Ele cita o apóstolo, porque o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Pedro gosta, a gente gosta, o crente gosta do cristão, certo? Admira o cristão. Então, cheguei aí até os 5. Mas tem duas coisas que eu notei no crente. E quando eu falar de cristão, você vai notar que eu também vou falar das 5 qualidades. Porque lembra que eu disse que todo cristão é crente, mas que nem todo crente é? Então, boa parte daquilo que o crente é, o cristão também tem que ser. Mas as duas últimas me fez refletir. O crente tem muitas dificuldades com o livre-arbítrio e com escolhas. O crente ainda enfrenta muitos problemas com suas escolhas, com aquilo que Deus lhe deu de livre-arbítrio. Ele tem sérios problemas com isso. Isso, né, faz com que ele se torne diferente da proposta do Evangelho, que é se parecer com Jesus. Esse foi um problema sério do apóstolo Pedro. Ele está tentando não parecer com Jesus, porque o ambiente está muito perigoso. Jesus acaba de ser preso. Seus amigos correligionários se dispersaram. Pedro permanece por perto, tentando ficar por perto, e agora, por perto, ele é identificado como cristão. E ele começa a ser questionado. E ao contrário de muitos de nós, que buscamos parecer com ele, Pedro está tentando se salvar, dizendo que não parece. Não, mas você estava com ele. Pedro falou, eu não sei quem é. Não, mas você era da patrona dele. Não sou. Não, mas você parece com ele, cara. De tanto caminhar com ele, você ficou como ele. Sua maneira de falar é como a dele. Por quê? Porque o crente, ele pode não se parecer com Jesus. E se ele disser que não é, talvez ninguém note. Mas quando um cristão tentar dizer que não é cristão, ele vai ter sérios problemas. Porque é nítido, todas as pessoas vão reconhecer. Porque ele se parece com Cristo. Seus valores são de Cristo. Mesmo que ele não diga, calado, ele será identificado. Você já teve um ambiente assim, onde você não disse nada, alguém olhou para você e disse, você é crente? Na verdade, ele não te identificou porque você é crente. Ele usou o termo errado. Ele notou que você era isso, porque ele viu em você coisas que os olhos muitas vezes não vê, mas você sente que chegou alguém que trouxe consigo alguém que é o Todo-Poderoso. É assim que funciona. 7, qual é o problema do crente? Ele ressalta muitas vezes suas fraquezas e limitações. O crente está sempre dizendo que por algum motivo, circunstância, ele não consegue obedecer. Porque é muito difícil, porque está todo mundo fazendo, porque isso não é nem tão pecado assim, porque nós somos falhos, porque nós somos humanos. Então o crente, ele está sempre justificando, ele está sempre ressaltando esse ambiente de fraquezas e de limitações. Não olha para mim, olha para Jesus. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim. Eu vou tomar essa responsabilidade. É isso. Deixa eu te mostrar as características do cristão. Primeiro, a primeira característica de um cristão é que ele vai fazer as mesmas 5 coisas que eu disse que o crente também faz. Vamos lá? Para você relembrar. Ele vai frequentar a igreja. Ele vai buscar conhecer mais os fundamentos da fé. Ele busca atividades que contribuam com a comunidade. Ele conhece e canta as canções dessa comunidade. Ele admira e fala muito dos cristãos. Porém, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada eu seria, isso de nada me adiantaria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens, distribuísse entre os pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para morrer. Opa, peraí, então quer dizer que você pode vir aqui do meu lado e eu falar assim, olha, pode me matar. E você diz, pode me matar também. Isso pode ser diferente? Claro. Os dois fizeram a mesma coisa aqui, tanto o crente como o cristão. A diferença é que quando o indivíduo chega a ser cristão, tudo o que ele faz é por causa do amor. A motivação é o que muda. Ele recebe por amar a Cristo
E ele recebe por amar aquilo que Cristo ama. Porque amar a Cristo é fácil. O difícil é amar aquilo que Ele ama. Quando o indivíduo chega a ser cristão, ele oferta como crente. Mas a motivação dele é diferente da do crente. Ele faz como crente, mas a motivação é diferente do crente. E quem é que avalia isso, pastor? O controle de qualidade, que eu já vou fechar. Então, quando nós olhamos para o cristão, quando chega na sexta, a quinta ele admira e fala muito bem dos cristãos. O cristão, ele diminuiu seus erros e se tornou mais assertivo, e por isso ele ama o livre-arbítrio. Ao contrário do crente, os furdunços, os problemas, as confusões, as intrigas, que você vai ver um cristão dentro, porque você vai ver cristão, mas é de muito menor impacto na vida dele, na vida da família dele, na vida da comunidade que ele enfrenta, e principalmente, certo? No respaldo do Senhor, do reino de Deus. O prejuízo que o cristão dá de prejuízo, ou dá para o reino de Deus, é muito menor do que um crente. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque ele diminuiu seus erros, enquanto o crente diz que tem muitas dificuldades. Esse negócio de livre-arbítrio é complicado, porque as tentações, porque ele é fraco, porque ele é limitado. Não. O cristão, ele já fez essa leitura, isso é quando ele era menino. Agora que ele se tornou maduro, ele consegue, ele criou uma gestão melhor para isso. E 7, para o cristão, ele reconhece a sua fraqueza, mas ele descobriu quem é o seu Deus. O cristão não fala de fraqueza, ele sente fraqueza, mas ele não fala, porque ele sabe quem é o Deus que o sustenta, que a vara e o cajado do Senhor é o que o mantém de pé. É assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas eu não serei. E o crente foi um desses que caíram. Agora, pastor, como é que a gente sabe disso? O senhor afasta os crentes quando o crente não quer cristão. Tem gente que está na igreja há 50 anos e não virou cristão. Não se mete com isso, tá bom? Porque talvez por se meter nisso você não entra. Quem era você? Ah, mas eu não era igual a ele, mas você fazia a divulgação. Então você vai para a área dos repórteres no inferno. Então você precisa entender uma coisa: vai ter um negócio, um controle de qualidade, e eu vou te mostrar agora alguns versículos rapidinho para me terminar. O primeiro é Mateus capítulo 3, verso 47. Você vai ver que não vai passar nada, mano. Ou vira cristão ou vai para o inferno. Deixa eu ver quantos versículos eu vou ler. Do 47 ao 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade, porque a salvação é para todos. Porque a todos quanto? Porque todos, então é para todos. A rede que representa o reino de Deus, que foi lançada no mundo, o evangelho, ele apanha toda a qualidade de peixe. Por isso que o peixinho é o símbolo do cristão. Vamos lá, não precisa nem desenhar. Estando cheia, a rede está cheia, igual a igreja hoje. Puxa para a praia, não sou eu, é o anjo que puxa. E o anjo senta, apanha os recipientes que vai levar nós para o cesto, ou para o céu, e aí coloca nos cestos bons, e os ruins lança fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus entre os, bota o último aí, e lançá-los na fornalha. Fogo ali, haverá pranto, ranger de dente. Se não tiver dente, vai ranger gengiva, mas a boca vai ficar quente, mano. Não vai passar nada, porque é anjo. Não tem pastor tomando conta de você, porque eu sei quem você é aqui, sei quem você é lá no seu trabalho. Aqui é crente, lá é maior piriguete. É assim de gente, pelo amor de Deus, que bate em mim, bate em... O senhor não vê? Ah, eu sou o olho que tudo vê, como pastor. Meu olho está lá na sua casa, tudo quanto é canto. Ah, sai fora. Poxa, estou quase indo para o inferno por causa de algumas pessoas. Poxa, Mateus 13, 30. Bota aí. Mateus 13 ainda aí, é só ir para o 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi ao ceifeiro, isso aí é o Senhor falando lá, tá ok? Colhei primeiro o joio
e atai os molhos para mas o trigo ajuntai no meu. Isso. Quem é que vai colher? Pastor? Pastor vai ser colhido. Vai colher como? Tem uns anjos na igreja que vem aqui querendo colher. Tira fulano, bota ciclano, faz isso. Eu falei, isso deve ser anjo. Os anjos colhem. Eu já vi joio querendo colher joio. Sangue de Jesus tem poder. Não ri não, Zia. Não ri não. Eu posso estar usando você como exemplo. É meu irmão, eu posso brincar assim, ok? Vamos lá, Mateus 7,14, bota aí. Se você vem aqui na igreja que eu pastoreio para achar que eu vou ser engraçadinho, se lascou. Aqui eu sou pastor. Porque estreita é a e apertado o que leva a e poucos há de que há. Presta atenção. Não cabe muita coisa no reino de Deus. Não precisa ter muita coisa. Precisa ter obediência. Jesus disse, minha mãe, minha família, meus irmãos são aqueles que obedecem. Porque é a obediência que nos torna parecido. Isso faz com que nós, para passarmos nessa porta, para entrarmos nesse caminho, precisamos estar ajustados. Amém? 7:21. E eu termino aqui. Bota o 21. Esse computador não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. É o computador. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do verso 22. Muitos me dirão naquele dia, dirão para quem? Para mim? Não, para o Senhor, lá na prestação de contas, no controle de qualidade. Pensa, você chegando, Senhor, Senhor, não profetizei no seu nome não expulsei demônio, no seu nome não fizemos muitas maravilhas. 23. Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci. Quem és tu, Curiolá? Você que pratica, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aí, irmão, vou falar uma coisa para você, nós estamos todos nesse barco. Ou vira cristão, ou vai cheio de fé para o inferno. Ou muda de postura, e não dá para eu controlar todo mundo não. E nem quero, porque eu já estou controlando a mim mesmo. Às vezes eu tenho que falar, Cláudio, você acha que você vai, Cláudio? Que esses pensamentos, sou sem vergonha. Eu falei, eu vou, me arrependo, mas não multa, infeliz. Você está rindo de mim? Nossa, toca uma música aí para suavizar, irmão. É que o negócio tá feio. Me ajuda aí, né? Toca aí, caia por terra agora. Vamos sair daqui, gente. É todo mundo lutando, todo mundo. É um desafio para todos nós. Não é fácil para ninguém, não, mas é possível. Jesus disse, eu venci, vocês vão vencer também. É esse negócio. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, rapaz, você parece com Jesus. Quando você chega, eu sinto a presença dele. E para de julgar as pessoas. Deixa isso para os anjos. Eles têm cesto, têm rede, tem foice. E você só tem língua. Fique de pé agora, pode ficar. Ah, pastor, eu queria caminhar com vocês. Eu queria conhecer vocês mais de perto. Atrás daquela câmera ali, ó, tem uma sala para receber você. Nós temos pessoas que vão orar por você lá. Se você quer caminhar conosco, ok? Se você quer fazer parte. Aqui, depois, no momento oportuno, nós vamos apresentar para você aqui. Mas feche seus olhos e, por favor, você sorriu, se divertiu, mas não me esqueça que tem gente que amaria estar num culto como esse. E hoje nós vamos usar o Nepal como exemplo. E nós podemos suavizar um pouco isso. Feche seus olhos, Pai. Primeiro queremos te agradecer, ó Deus, porque às vezes reclamamos da vida, porque não temos uma visão mais ampla e nítida do que outras pessoas têm sofrido. Pedimos a tua bênção sobre este projeto, sobre aquele lugar. Que a nossa oferta, ó Deus, chegue àquele lugar como um aroma suave, para suavizar a vida, ainda que de poucas pessoas, mas eu sei que isso será contabilizado no reino. Toma-nos, ó Deus, e que consigamos fazer essa transição bem-sucedida de crentes para cristãos. Que consigamos assumir um compromisso de evitarmos as desculpas e de sermos mais assertivos. E que as pessoas possam olhar para nós, e mesmo que venhamos tentar convencê-las de que não somos cristãos, isso será impossível, porque será nítido no nosso comportamento.
Leva-nos aos nossos lares, o teu povo aos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que essa seja uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam